Senhor nos continue nos abençoando nesta aula. Verso 15. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. A causa, né, de Jó estar adorando e reconhecendo que Deus dirige de forma sábia a sua vida e dos seus filhos. Então, lá no verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Adorar a Deus é reconhecer a grandeza de Deus por aquilo que Ele é. Então, quando for orar a adoração, uma oração de adoração, aí eu, Senhor, te engrandeço porque o Senhor é bom, amável, eterno, sábio, santo. E Jó, olha, Jó falou daquilo que Deus é, a qualidade de Deus. Ele adorou a Deus. Verso 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha consciência de quem era Deus? Perfeita. Já ouviu pregação de alguém dizer assim: olha, Jó não era convertido? Eu já. Chamaram para ir em congresso uma vez, eu fui. Até hoje eu estou tendo pesadelo. O pregador disse que, olha, meus irmãos, Jó não era crente, porque no final diz assim: olha, antes eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e converteu lá no final da vida dele. Irmãos, que bobagem. Deus já testemunhou de Jó, antes de Jó saber o que ia acontecer. Eu sei, e você sabe, que você reconhecer a sabedoria de Deus com uma vida tranquila é uma situação louvável. Mas você reconhecer a sabedoria de Deus em meio a uma tempestade de eventos ruins sucessivos, e não é assim a vida da gente. A vida não é uma linha retilínea para nós. Para nós, não. Ela é cheia de curvas. E quando você está bem, mas aparece um problema na sua vida, ou na vida dos seus filhos, na sua família, com alguém que você ama, com um amigo que você ama, nossa vida é assim. Então, não é estranho Jó, depois ele começar a ceder a sua própria fraqueza. Não é estranho isso. Existem teorias a respeito de por que Deus fez isso. Não vem ao caso. É porque Deus não dá explicação. Ele mesmo não dá explicação. A gente supõe algumas coisas, mas Ele mesmo não dá explicação. E nem tem que dar, porque Ele é Deus. Aconselhar alguém que está sofrendo: que é isso? Levanta, não fica assim. Mas você é um ser humano. Quando Lázaro morreu, Jesus foi na porta da tumba e deu uma grande gargalhada. Foi? Não. Jesus chorou. Ele mostra sua humanidade, plena humanidade. Ele chora quando o amigo dele morre. Não era um parente dele, que ele sai, não era primo, não era. Ele chora com um amigo dele, porque o amigo dele morreu. Mas nós queremos, às vezes, ser mais durões que Jesus. Jó, ele não chora agora, mas depois ele se lamenta. Ele fala: mas olha, eu devia ter morrido na hora que eu nasci. E aqueles que sabem amaldiçoar, que amaldiçoam, olha a gravidade da coisa. Tanta revolta que ele fica de estar com aquela calamidade na vida. Eu tive câncer de mama, né? E quando eu recebi o diagnóstico, eu recebi de forma tranquila, em paz. E eu fiz o tratamento, vinha na igreja, louvava, firme e forte na presença do Senhor, aquela coisa toda. Só que teve um dia que eu acordei e veio essa pergunta na minha cabeça: por que Deus me deu câncer? Né? Poxa, eu já passei por tanta coisa na minha vida, já sofri tanto, fui abandonada 2 vezes na gravidez, já passei por tanta coisa, e agora eu tive câncer de mama, né? E aí eu me senti mal de ter feito essa pergunta. E procurei o presbítero Lauro
para me aconselhar. Eu falei para desabafar com ele. Aí eu desabafei com ele. Aí ele falou exatamente isso, fica tranquila, que você é humana, faz parte, acontece. Sim. Olha que passagem interessante acerca disso, né? Jó, capítulo 2, versículo 10. Aqui Jó, falando com a mulher dele, depois daquele monte de coisas que a mulher dele falou para ele. Sim. Então, Jó, capítulo 2, versículo 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Nem adorou a Deus, falta alguma. Nas turbulências, nós imaginamos que estamos à deriva, que recolhemos a âncora e estamos à deriva. Estamos sendo guiados, como diz a música, solta o cabo da nau, né? Estamos indo de um lado para o outro, sem direção. Agora a música é a ponte para descansar em Deus. Mas, no que tange a navegação, muitas vezes nós imaginamos que o sofrimento é resultado da inércia de Deus. Gente, no meio humano é assim, não é? É assim. E é vergonhoso para nós, cristãos, mas somos humanos. Jó era um homem extremamente doutrinado na palavra. Jó era um exemplo. O próprio Deus falou: está vendo meu servo Jó? Íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. O testemunho do próprio céu a favor dele. E depois nós vemos Jó sendo expurgado. E na sua angústia, coisa que todo ser humano tem, não estou dizendo que é uma aberração, tá? Todo ser humano passa por isso. E ele vai e tira suas conclusões fora de contexto a respeito dos cuidados de Deus. E os amigos dele também eram bons de Bíblia, viu? Só estavam aconselhando da forma errada, em cima de uma concepção errônea da vida de Jó. O problema deles era a aplicação, mas aplicar teologia é tão importante quanto saber teologia. Quando Lázaro morreu, Jesus foi na tumba e deu uma grande gargalhada. Foi? Não. Jesus chorou. Ele mostra sua humanidade, plena humanidade. Ele chora quando o amigo dele morre. Não era um parente dele, que era saibão, não era primo, não era. Ele chora com um amigo dele, porque um amigo dele morreu. Mas nós queremos, às vezes, ser mais durões que Jesus.